A segunda temporada de Pacificador encerrou o primeiro ano do DCU após Comandos das Criaturas e Superman. Ambos os projetos trouxeram muitas informações sobre esse reboot peculiar, meio soft, meio hard, do DCEU, com cânone e linha do tempo confusos, mas com potencial infinito para a construção de mundo. Durante os 2 meses da segunda temporada de Pacificador, fiz vídeos semanais analisando cada episódio e revisando tudo o que aprendemos sobre o DCU. Este é o resultado disso, reunindo tudo o que aprendemos e organizando em várias categorias diferentes. Deixe um like, inscreva-se e torne-se membro nobre para acesso antecipado ou rei para agradecimento especial. Obrigado aos membros pelo apoio extra. Vamos começar onde a série começou, o cânone. O podcast do Pacificador já confirmou bastante coisa sobre o que é e o que não é cânone da primeira temporada, algo que eu comentei neste vídeo aqui. Aqui estamos focando na segunda temporada de Pacificador, que trouxe de volta oficialmente estes personagens e escolhas de elenco do DCL. Vigilante e Mestre Judo já apareceram antes sem atores, em participações especiais em Comandos das Criaturas. Esta temporada torna canônicas as escolhas de elenco de Freddie Stroma e Nut Lee. Também temos Jennifer Holland como Amelia Harcourt, Dee Bradley Baker como Eagly, Robert Patrick como Dragão Branco, Fark, Jerome Wilson como Dave, Rizwan Manji como Jamil, Elizabeth Ludlow como Kia Adebayo, Joel Kinnaman como Rick Flag, agora conhecido como Rick Flag Jr., e Lachlan Monroe como Larry Fitzgibbon. A temporada também menciona ou faz referência a Gut Chase, Sophie Song, a Encantadora, Homem-Pipa e o Flash. Esses 2 últimos aparecem no segmento Anteriormente Em. A maioria dos eventos importantes aparece no Anteriormente Em, mas Clemson Mern não, pois Gunn quer que o ator retorne em outro papel. Falando nisso, é o maior e mais claro indicativo do cânone do DCU. Primeiro, o Pacificador conversa com uma turma, menciona o Homem-Pipa e uma criança usa a camiseta do Flash. O problema disso é que essa cena, que incluiu uma menção direta ao Flash, não só ao logo, foi comentada no podcast do Pacificador, e James Gunn disse especificamente que não sabia se o Flash já tinha estreado ali ou não. Poderia ter acabado ali. Podíamos supor que a cena foi semelhante, mas diferente. O Flash não foi citado e a garota não vestia aquela camiseta. Mas como essa cena agora foi incluída no segmento de Anteriormente Em da segunda temporada, isso significa que essa cena é cânone. Agora há uma cena canônica de uma garota usando uma camiseta com o logo do Flash. Então, ou o Flash já existe, ou quando surgir, vai copiar o logo de outro lugar, o que seria meio sem graça. Isso pode ter sido um descuido do Gunn, mas acho que ele deveria aceitar e dizer que esse era o logo do Barry, e que o Barry como Flash já fazia parte da geração de heróis do HAL, ou estava ativo antes da primeira temporada de Pacificador em 2023, Uma cena deletada da primeira temporada que faz referência ao Lanterna Verde foi adicionada, tornando isso uma referência retroativa ao Guy Gardner, em vez do Arqueiro Verde. O Guy também faz referência ao que o Chris diz, o que significa que eles podem realmente ter se conhecido. Como ninguém sabe se ele já apareceu, a referência ao Arqueiro Verde no fim da primeira temporada de Pacificador pode não ser cânone. Em vez de a Leota pedir pra mãe dela chamar a Liga da Justiça, ela diz Gangue da Justiça, e quem aparece é a Gangue da Justiça, mas também o Superman e a Supergirl. Nathan Fillion e Isabella Merced substituíram Jason Momoa e Ezra Miller como as participações especiais reais, sem silhueta, na cena. Isso indica que Waller tem ligação ou influência sobre a Gangue da Justiça ou pessoas próximas, pelo menos quando era diretora da Argus. Depois, o cânone se expande ao revelar que, pouco antes dos eventos do Esquadrão Suicida no DCU, Rick Flag Jr. e Amelia Harcourt, que eram bons amigos, dormiram juntos, motivo pelo qual Harcourt odiava o Pacificador no início da série, o que meio que retroativamente torna isso cânone no DCL, já que James Gunn mencionou que isso faz parte do plano desde o início. Falando do DCEU, eles também fazem referência ao Esquadrão Suicida, o filme de 2016. Relativamente recentemente, James Gunn adicionou o Esquadrão Suicida à lista dos filmes de cânone flexível. Só não sabíamos como ou porquê. Acho que é especificamente por causa desta cena, e só desta cena. Flag está traindo sua namorada feiticeira poderosa, June Moon, conhecida como Encantadora. Se a virmos um dia, duvido que seja interpretada por Kira Delavier ou com o mesmo visual. Também não acredito que algo de Esquadrão Suicida seja cânone.
June foi curada no final de Esquadrão Suicida, mas os eventos de O Esquadrão Suicida sugerem que ela ainda é suscetível ao seu lado sombrio. Ou seja, nem mesmo toda a história da June no Esquadrão Suicida original é cânone. Eu não acho que esse filme deva ser considerado parte do cânone flexível do DCU. Acontece que o Rick Flag do DCU também namorou a magia. Apresentam também Red Saint Wild, vivido por Michael Rooker, indicando que a escalação de Savant em O Esquadrão Suicida não é cânone. E finalmente, até o episódio 5 da temporada e em Comando das Criaturas, eles só mencionaram o projeto Estrela do Mar. Eles mencionam uma Estrela do Mar gigante, confirmando claramente o que era o projeto Estrela do Mar, a mesma coisa que em Esquadrão Suicida. Então, é isso sobre o cânone. Alguns pontos do cânone ainda estão em aberto, mas agora muita coisa ficou mais clara. Depois tem a linha do tempo, que ficou bem confusa bem rápido, mas acho que tudo se encaixa. Em ordem cronológica, descobrimos que August Smith encontrou o Cook em 1990, Rick Flag e Harcourt dormiram juntos. No DCU, o Esquadrão Suicida ocorreu em 2022, com Chris matando Flag e o funeral de Flag. A primeira temporada de Pacificador se passou em 2023, a primeira temporada de Comando das Criaturas aconteceu em 2024, Flag se tornou diretor da Argus em novembro de 2024. Pacificador encontrou a Terra 2 em janeiro de 2025. Superman e também o show de Nelson aconteceram em maio de 2025. A segunda temporada de Pacificador ocorre em julho de 2025 e pode ter ido até agosto, já que aparentemente se passaram 2 ou 3 semanas nessa temporada. Vou explicar em um vídeo específico como cheguei a todas essas conclusões sobre a linha do tempo. Adições mais vagas à linha do tempo são que Supergirl, Guy Gardner, Senhor Incrível, Mulher Gavião e a Gangue da Justiça como grupo, todos estrearam em algum momento antes dos eventos do final de Pacificador, que foi em 2023. O Rei da Justiça já era conhecido pela Leota Adebayo, pois existia há tempo suficiente. A linha do tempo foi feita, mas e o mundo? Bem, embora eu ache que não haja tanto quanto nas duas entradas anteriores do DCU, ainda há construção de mundo. Acho que parece haver menos construção de mundo aqui, porque os outros dois projetos mostraram bem mais personagens da corrente contínua. Sem contar os personagens que voltam, esta temporada teve poucos novos. Considerando tudo, esta temporada apresenta apenas 3 ou 4 personagens reais da corrente contínua, e a maioria deles tem algum tipo de ressalva. Ressalvas como Jaina Hudson, a Coelha Branca, uma vilã menor do Batman que estreia no DCU, interpretada por Brunoel em uma breve participação. A criatura arco-íris aparece em imagem e o ultra-humanoide é citado, mas ambos estão apenas na Terra 2 sendo só uma imagem e uma menção. Isso pode significar que eles existem, existiram ou existirão na Terra 1, mas não necessariamente. A criatura arco-íris é um vilão menor do Batman da Era de Prata, enquanto o ultra-humanoide é um vilão mais relevante da Sociedade da Justiça da América e foi o primeiro supervilão enfrentado pelo Superman nos anos 1930. O alter ego de Keith Smith da Terra 2 acaba sendo o Capitão Triunfo, nome do herói da Era de Ouro chamado Lance Gallant. Isso é meio que uma adaptação. Parece meio que a mesma situação do Aug Smith e do Dragão Branco, mas na verdade não é, porque além de terem mudado o nome dele, eles não têm nada a ver um com o outro. Eles não têm nenhum elemento em comum na história de origem. Eles não usam o mesmo traje. Eles não têm o mesmo nome verdadeiro. A única semelhança é o alter ego. O Dragão Branco é mais fiel aos quadrinhos, apesar de não ser relacionado. Ambos são neonazistas e usam trajes iguais. Pessoalmente, eu consideraria o Dragão Branco uma adaptação do Dragão Branco, mas o Capitão Triunfo, eu não acho que isso seja uma adaptação de Lance Gallant, também conhecido como Capitão Triunfo. A grande novidade, introduzida de fato e usada para valer, indo além de uma simples participação especial, é Sol Rodrigues como Sacha Bardot, uma ciborgue ex-agente da Argus e agora fundadora da Checkmate. Nos quadrinhos, ela se destaca na Checkmate e já foi guarda-costas de Bruce Wayne. É possível que a Checkmate seja contratada pela Wayne Enterprises e que ela trabalhe para a Wayne. Apesar disso, a temporada trouxe vários personagens originais, como Red Saint Wild, Langston, Fleury e outros agentes da Argus. Os duendes da dimensão Candyland, os zumbis da dimensão zumbi, o alienígena e seus ratos que ele joga fora, e o alienígena de quem Aug conseguiu o cookie, tudo isso é original, pelo que podemos perceber, mais até eu acho, do que personagens recém-introduzidos da corrente contínua, mas mais do que a introdução de personagens, a construção de mundo vem bem, do próprio mundo. E não só isso, mas de todo o multiverso.
Esta temporada confirma a existência do multiverso DCU, acessível através do QUC. As dimensões incluem a Terra 2, que na verdade é a Terra X, Candyland, cheia de diabretes sexualmente perversos e violentos, uma dimensão de buraco negro que interessa ao Lex Luthor, dimensão Skull Spider, dimensão dos zumbis, e Salvation, uma dimensão habitada que o governo dos Estados Unidos acha que é desabitada e que será usada como prisão para meta-humanos, como uma forma de expulsá-los da Terra. Salvation vem de uma sede chamada Salvation Run, na qual foi usada para o mesmo propósito. Amanda Waller, Rick Flag e a Checkmate enviaram os maiores criminosos da Terra para outro planeta por um tubo de explosão. Nos quadrinhos, não era outra dimensão, mas outro planeta. Descobriu-se que, ao investigar o planeta, a Checkmate não encontrou nada porque os controladores locais, Darkseid, The Sod e Apocalipse, escondiam o que havia lá. Essa história fazia parte do contagem regressiva para a crise final, em que Darkseid era o principal vilão, e todos os vilões desse planeta se uniram em um grupo chamado Sociedade Secreta dos Supervilões, liderado por um vilão chamado Libra. Então pode ser que esse capítulo esteja levando para Libra, Darkseid, a Sociedade Secreta dos Supervilões, ou talvez seja apenas Salvation. Salvation vai ter um grande papel no DCU, incluindo o Homem do Amanhã, Comando das Criaturas, temporada 2 e muitos outros. Isso faz parte da trama geral do capítulo 1. Descobrimos que a Gangue da Justiça está recrutando heróis abertamente após os eventos de Superman, tendo admitido Metamorfo, Nathan e Isabella como novos membros. Shangan também faz uma participação especial, novamente como Maxwell. Pacificador é rejeitado, mas como eles estão recrutando, é provável que adicionem alguns membros antes ou durante a próxima aparição deles. O Asilo Arkham é mencionado várias vezes para confirmar sua existência, também serve para justificar a necessidade de Salvation, já que o Asilo Arkham e Belle Revere não conseguem conter meta-humanos. A prisão Van Cole é mencionada, confirmando sua existência. Lex Luthor é transferido para lá após um acordo com Flag, preparando o terreno para o Homem do Amanhã. A prisão Van Cole, diferente da Belle Revere, não tem meta-humanos e é vista como inferior a ela. Dizem que em Belle Revere há metas, como um homem do tamanho de urso com pele de dragão, talvez o crocodilo assassino, e um sujeito brilhante com olhos de desenho animado. Não tenho ideia. Homem-Aranha. O desenho animado e o meme do Homem-Aranha apontando são citados, confirmando que existem na Terra 1 e na Terra 2. Motoqueiro Fantasma foi citado em Comandos das Criaturas, mostrando que a Marvel é um universo fictício no DCU. O mesmo ocorre com Pokémon. A temporada menciona Bulbasaur, Infernape e vários Pokémon, trazendo muitas referências à franquia. Isso me faz pensar que talvez James Gunn tenha começado a gostar de Pokémon enquanto escrevia a temporada, já que, pelo que me lembro, nenhum dos trabalhos anteriores dele fez referência a Pokémon antes, mas essa temporada faz referência a Pokémon em 4 episódios diferentes. Além disso, por coincidência, Infernape sempre foi meu Pokémon favorito desde que eu vi o auge absoluto quando era criança. Vigilante sabe das coisas. O Checkmate é formado por Leota AW, Pacificador, Vigilante, Amelia Harcourt, Johnny Konamus, Igli, Mestre Judo, Sasha Bordeaux e Livingston Flurry, mas por enquanto sumiram com o Pacificador. As bandas Nelson e Foxy Shazam existem no DCU. Foxy Shazam é interessante porque o nome deles tem Shazam. O que isso vai significar para o personagem Shazam daqui pra frente? Quando ele for apresentado, eles vão processá-lo? Será que ele será chamado de Capitão ou Capitão Marvel? Talvez já tenha estreado há muito e pegaram seu nome, o que acredito ser verdade no mundo real. Como mencionado anteriormente, foi revelado que Oji encontrou o QUQ. Isso foi revelado para confirmar que ele não o criou. Ele foi criado por alienígenas. Também ficou claro que ele não é um gênio, não criou o QUQ nem os capacetes do Pacificador, e foi reprovado no primeiro ano do ensino médio. Fico pensando como alguém assim pôde criar a armadura do dragão branco. Gunn comentou que tem uma ideia sobre os capacetes, mas também afirmou não ter planos para a terceira temporada de Pacificador, então talvez nunca saibamos. A temporada também revela que o nome do Mestre Judo é Rip Jagger, algo que a gente não sabia antes no DCU. Igli é revelado como a águia principal, e segundo Gunn, é o membro mais forte dos garotos da Rua 11, o que ainda considero verdade mesmo com a Checkmate. Só Sasha Bordeaux é que realmente oferece resistência, mas Igli provavelmente é mais poderoso já que ele acessa algum tipo de força de energia que Red Saint Wild também consegue acessar. Achei que poderia ser o vermelho, a força de energia por trás dos animais usada por heróis como Homem-Animal, Vixen, Garoto Fera e Boana Fera da Liberdade para existir no DCU.
Não está confirmado, mas faria sentido. Assim como esta temporada trouxe de volta vários personagens do DCEU, ela também teve muita conexão entre os projetos do universo, com os seguintes personagens retornando dos 2 últimos projetos. Incluídos nisso estão Rick Flex Sr., Guy Gardner, Mulher Gavião, Senhor Incrível, Superman, Supergirl, Max Velord, Cleavis Thorne White, Lex Luthor, Sidney Happerson, Amanda McCoy, Ali Jessup, Otis Berg e Stephen Mowry. Também existem versões da Terra 2 de vários personagens, o que me leva à categoria final, Terra 2. Os personagens com contrapartes da Terra 2 incluem Augie Smith, Keith Smith, Pacificador, Amelia Harcourt, Rick Fleck Jr., Vigilante, Senhor e Senhora Chase, Larry Fitzgibbon, o Kaiju do Superman, e talvez você tenha perdido esse, mas também o Pantera. Eles mencionaram um Sr. Grant idoso. Gunn confirmou que esse é o Pantera que na Terra 1 também aparece no mural. Normalmente, a Terra 2 é o mundo da JSA. Nos Novos 52, o mundo foi devastado por Darkseid, com as Maravilhas do Mundo como principais heróis, enquanto no Arrowverso havia versões malignas. Aqui não é assim. Descobrimos que a Terra 2, na verdade, é a Terra X, um mundo onde nazistas venceram a Segunda Guerra e dominaram os Estados Unidos. Os únicos heróis desse mundo que conhecemos eram 2 grupos. Havia o trio principal, que consiste em Pacificador, Dragão Azul e Capitão Triunfo, mas 2 deles estão mortos, restando apenas o Capitão Triunfo vivo. Também há os Filhos da Liberdade, adaptados em Terra X como terroristas da resistência antinazista. Isso sugere que não existirão na Terra 1. Vigilante é um dos membros. Qualquer outra coisa eu já mencionei, o que traz este vídeo ao fim. Isso é tudo que aprendemos sobre o DCU com a 2ª temporada de Pacificador. O próximo passo é Lanternas.